Olá, bem-vindos à nossa 13ª aula de inglês do curso básico. Nós estamos já finalizando o curso e hoje nós vamos aprender as conjunções and e or e os verbos to like, to prefer, to eat e to drink. To eat e to drink têm o mesmo contexto, que é o contexto de comida, né? Food. Essa vai ser uma aula um pouco mais tranquila, né? A gente vai dar alguns exemplos mais práticos e até mais diretos, assim, não vai entrar nem muito nas questões mais gramaticais, porque a gente já estudou muito. Vocês já devem estar sabendo toda essa composição de formar uma frase mais direta, né? Então a gente vai fazer mais uma exposição das conjunções com a utilização dos verbos nas frases. A conjunção and tem uma ideia de união, né? De agregação de duas coisas. Lembram que na aula passada nós falamos que ela é diferente da with, né? Que o with é com alguma coisa, mas não misturado. A and já tem essa função, ela tem já essa ideia de algo que está conectado de alguma forma, seja física ou até psicologicamente, né, com o mesmo intuito, com o mesmo espírito, mais ou menos. Então o and já dá essa função de uma ligação mais profunda, né? You and me. Essa frase ela dá uma ideia de alguém que está com outra pessoa de forma mais companheira, né, que está mais profundamente ligado. Não é apenas you with me, você comigo indo para algum lugar ou fazendo alguma coisa, não. O you and me já dá uma ideia de uma continuidade da coisa, né? De que é uma relação mais próxima do que apenas o with, que seria uma proximidade somente espacial, né? Seria uma proximidade somente espacial. Aqui já dá uma ideia de uma proximidade maior, onde até a espiritualidade pode entrar, né? Um companheirismo, algo transcendente. You and me tem essa significação. Black or blue, preto ou azul. Veja que essa frase ela já dá uma ideia de alternância, né? Já é uma adversividade que nós chamamos. Ela diz uma coisa ou outra, é excludente. Você quer uma coisa ou quer outra. Do you prefer black or blue? Você prefere preto ou azul? Por exemplo, nós poderíamos formular numa frase. Então o or tem esse sentido de colocar uma preferência, de uma alternância, ou um ou outro, é a conjunção ou. Então nós temos essas duas conjunções e and e ou, or, black or blue, you and me. He and she drink together. Ele e ela bebem, drink, beber, né? Ele e ela bebem juntos. Essa frase já está dando uma ideia de companheirismo, de cumplicidade, algo mais do que um mero acompanhamento, que seria with. He with she drink together. Essa frase ela fica meio sem sentido em inglês, porque essa ideia de drink together, beber juntos, já dá uma conjunção de unidade, né? Que é o and, que é o e. No inglês, temos o verbo like, que ele pode ter duas significações. Existe o gostar, né? Like, to like. E existe também o parecer, que é assemelhar. What color do you like? Qual cor você gosta? Do you like? Né? Tá na interrogativa. Por isso, o verbo do está antecipando o pronome, né? Do you like? What color do you like? De que cor você gosta? I like black. Veja, eu gosto de preto, né? I like black. Porém, o verbo like ele pode aparecer como um auxiliar do verbo principal, significando uma semelhança. Tá? Nós vamos estudar ele mais nessa função de gostar, né? E não essa de se assemelhar, porque nessa função de semelhança ele é um auxiliar, ele não é o verbo principal. Por exemplo, aqui. I am like you, a student. Eu sou, veja que o verbo aqui é o to be. I am. Eu sou, aí o like aparece aqui, ó. Mas você não diz eu sou, gosto, porque a ação já é o verbo ser. I am, eu sou, like, como ou igual a você. I am like you. Eu sou como você, um estudante. Então, nesse caso, o verbo like, ele está sendo um verbo auxiliar. O verbo principal é ser. I am. É o verbo to be. Veja que aqui o verbo principal ele segue diretamente ao pronome. Ó. I like.
Então aqui é eu gosto, porque o verbo like, quando estiver como função principal, né, ele é gostar. I like black. Eu gosto de preto. Né? Mas aqui ele está com a função auxiliar. I am like. Eu sou como. Já não é o verbo gostar. Né? Já não é o verbo gostar aqui, mas o parecer, o assemelhar-se. Né? I am like you. Eu sou como você, um estudante. Então o verbo like ele tem essas duas funções. Só que, como eu falei, o significado like ele é o significado gostar. É o significado principal dele. Por exemplo, existe uma expressão que é looks like. Looks é olhar, look é ver, olhar, né? Like, ver como, é algo que parece. He looks like your uncle, né? Ele parece com seu tio. Essa expressão looks like tem essa função de dar essa ideia de que algo parece alguma coisa ou alguém, né? Looks like. Mas o verbo aqui, como eu falei, ele não é a ação principal. A ação principal, né, é se assemelhar, parecer, né? Que tem outros verbos que a gente podia usar como principal, mas o like ele pode ser confundido nesses dois sentidos. Mas a função principal desse verbo like é gostar. I like black. Eu gosto de preto. Por isso nós colocamos aqui ela como função principal, né? Mas ele pode aparecer de outras formas, né, acompanhado de um verbo to be ou de uma outra expressão indicando uma semelhança. Então vocês já sabem, quando ele não tiver aqui como verbo principal, ele vai ter essa função de semelhança. Mas em sentido de verbo principal, ele é o gostar. Do you prefer cake or pie? Do you, nós já sabemos que já está fazendo uma pergunta, né? O verbo está vindo antes do pronome. Do you prefer? Você prefere? Verbo preferir. Prefer. Do you prefer cake or pie? O or aqui é a nossa conjunção, né, alternativa, não é isso? Ou. Então, você prefere cake, bolo, ou pie, torta? Você prefere bolo ou torta? Então veja que aqui nessa frase ele está dando uma alternativa. Você escolhe uma das duas, né? É claro que numa resposta livre você poderia dizer que gosta dos dois, né? Você poderia dizer both, né? Que significa ambos, né? Mas para o nosso exemplo aqui nós colocamos essa relação de alternância para ficar claro tanto a conjunção quanto o verbo preferir, né? Porque preferir já é uma ação de você escolher uma coisa e deixar outras, né, separado, de lado, né? Você escolheu uma. Então, do you prefer cake or pie? Você prefere bolo ou torta? Tem algo que o personagem pode gostar mais, né? Então, nesse sentido, ele escolhe um ou outro, né? Cake or pie. Então, esses verbos, tanto like quanto prefer, veja que ele está dando toda uma gama de possibilidades, né? A gente fica meio confuso que pode aparecer uma relação muito aberta, mas é só a gente entender o que é que ele significa na realidade, né? Ele significa uma preferência de você escolher uma coisa ou outra, e aqui o like ele significa um gostar, você ter uma predileção também por alguma coisa. Então, I like black, eu gosto de preto, você está parecido com o verbo preferir, não é isso? Mas eles são ideias diferentes, né? Aqui o verbo preferir, ele já indica que você tem duas coisas para escolher, e o like não, né? Que você já gosta de uma coisa especificamente. Nós estamos dando esses exemplos mais detalhadamente, a gente entender contextos, né? Por exemplo, aqui no to eat e to drink, o contexto eu coloquei aqui ao lado, é o contexto de food, o contexto é bem parecido, né? Mas são duas atitudes, duas ações diferentes no mesmo contexto, né? No caso da comida, né, da alimentação, você come ou bebe alguma coisa. She drinks juice. Ela bebe suco. Veja que o verbo drink aqui ele está com um Szinho no final. Por quê? Porque na terceira pessoa do singular, o verbo alterna com um Szinho ao lado, né? O verbo drink ele é conjugado diretamente da mesma forma que a gente escreve ele aqui no infinitivo, em todas as pessoas, mas na terceira pessoa do singular, ele recebe um Szinho ao lado para dar essa diferenciação. Veja que é o she, não é isso? Terceira pessoa do singular, assim também he. She drinks juice. Aí você bota um Szinho ao lado.
É só essa mudança que acontece, é um S no final da palavra, para poder identificar que é a terceira pessoa do singular que está se referindo ao verbo. She drinks juice. He eats pizza. A mesma coisa, o verbo eats, ele está na terceira pessoa, está se relacionando na terceira pessoa, no pronome de terceira pessoa do singular. Eats. Ele come pizza. He eats pizza. She drinks juice. Mas veja um caso interessante aqui, ó, nessa frase. He and she drink together. Por que está drink aqui se he e she são terceira pessoa do singular e os dois estão aqui e o verbo não está levando o S? Por quê? Porque nesse caso aqui já não é um problema nem de gramática, é de percepção, né, da situação. He and she significa they, eles, não é isso? Então, o pronome they, ele não leva o S para o verbo, não tem o S final no verbo. Então, he and she significa, na situação, they, eles, né? Eles bebem juntos. He and she drink together. Por isso que o drink aqui não está recebendo o S, porque a situação implica um plural, ele e ela. Então, está lá no plural, no they, né? Terceira pessoa do plural. Poderia estar escrito aqui, they drink together, mas está he and she, justamente porque essas palavras, essa expressão implica essa daqui, ó, they. A gente tem que estar um pouco atencioso a essa conjugação. Por quê? Porque não basta ver o pronome que está aqui e fazer a relação direta do verbo. A gente tem que ver se o pronome ele está se encaixando na situação como pronome no singular ou no plural. He é singular e she é singular, mas eles estão conectados pelo and aqui, ó. He and she. He and she juntos, né? Dá o they. Eles ou elas, né? Eles ou elas bebem juntos. They drink together. Então, treinando essas conjunções aqui e esses verbos, a gente vai já começando a avançar mais ainda, né, nas possibilidades de frase. Veja que tudo que está aqui escrito nós já estudamos nas aulas passadas, à exceção dessas conexões e desses verbos, mas nós já vimos outros verbos, né? A gente viu outros verbos nas aulas passadas que tem a mesma aplicação desse. Aqui é mais uma variabilidade que a gente está dando de verbos, no sentido de vocabulário. Nós estamos dando cada vez mais vocabulários. Se vocês forem ver lá na apostila, tem um vocabulário muito extenso da parte de comida, né? Na parte de cores, né? Que a gente está estudando também cores, ó, black. Então tem muitas coisas lá que nós vamos sempre aproveitar para as atividades. Então a aula aqui, ela não é totalmente suficiente para a gente responder às atividades. A gente tem que sempre acoplar a aula à apostila, porque na apostila tem muito mais detalhe, né? Eu estou escolhendo as partes principais, que são o coração mais ou menos do assunto, e lá na apostila vai ter todos os detalhes, onde esse assunto varia, né? Vai ter todas as conjugações dos verbos, os verbos vão estar lá todos conjugados em todas as pessoas, no afirmativo, no negativo, no interrogativo. Então é sempre importante que a gente leia a apostila. Geralmente nas atividades, os exemplos que nós usamos estão lá na apostila. Então é sempre importante, depois de assistir a aula, você lê a apostila cuidadosamente para ir fixando aquilo que foi dito aqui. Porque só ouvindo a aula muitas vezes, como é uma linguagem mais oral, às vezes não capta tão bem quanto quando você vê uma linguagem mais bem expressa ali na apostila. Então essa aula foi sobre essas conjunções e esses verbos. Todas as conjugações estão lá e as situações em que essas conjunções aparecem também na apostila está muito mais detalhado. Exercitem bem os exemplos na apostila que levam as conjunções e os verbos. Então essa nossa aula teve as conjunções and e or e os verbos like, prefer, eat e drink. Esses verbos vão estar totalmente conjugados lá na apostila. Exercitem bem a apostila, os outros exemplos, porque aqui eu dei alguns, né? Tem outros exemplos lá mais detalhados, né? Então nós ficamos por aqui e até a próxima aula.